Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Será que é necessário escavar uma fundação para dar um parecer conclusivo sobre a estabilidade de uma edificação? Eu sou Luiz Fernando, da Petros Engenharia, e vamos estar debatendo esse assunto que eu julgo ser muito importante. Muitos síndicos me fazem essa pergunta. Vários alunos me fazem essa pergunta. Vou fazer um laudo de uma edificação. Preciso escavar a fundação dela? Grosseiramente falando, pessoal, uma estrutura de um prédio, ela tem duas grandes subdivisões. Existem outras, mas duas grandes subdivisões que podem ser aceitas. Existem a superestrutura, que é tudo aquilo que está visível, tudo aquilo que você consegue olhar, viga, pilar, laje. E existe a superestrutura, que é aquilo que você não está vendo, que são as fundações, as cintas, as estacas, as sapatas, os blocos de coroamento. Essa parte enterrada é a que a gente está se referindo. Existia há 15 anos atrás, 16 anos atrás, um senso quase que comum de quem fazia inspeção. Eu só não vou dizer que é comum porque eu duvido de toda a unanimidade, né? Mas eu desconhecia alguém que não seguia a lógica, inclusive eu seguia essa lógica, que era o quê? Eu só vou fazer uma escavação na fundação se existir algum sintoma na superestrutura indicando essa necessidade, mostrando que eu preciso escavar a fundação. Se não tem nenhum sinal na superestrutura, é sinal que está tudo bem embaixo, ou que não tem nada muito grave. Essa lógica permaneceu por muito tempo. Não sei se você conhece o caso do Areia Branca, um edifício de 12 pavimentos tipo, mais pavimento térreo, mais pavimento subsolo, 25 anos de construído. Ele não tinha dado sinal de estabilidade nenhum na sua superestrutura. Tinha problemas, corrosão, né? Infiltração, fissura, deflexão, mas nenhum sinal que colocasse em risco a sua estabilidade. Até um determinado domingo de outubro de 2004. Na quinta-feira seguinte, menos de uma semana depois, ele colapsou. O laudo do CREA de Pernambuco, muito bem feito por sinal, disponível na internet, você encontra fácil no Google, desabamento da areia branca, laudo técnico, você vai ver lá. É claro, a causa do desabamento foi problemas construtivos na estrutura, em especial e principalmente o rompimento se deu na fundação. E isso abriu uma discussão, porque foram escavados fundações vizinhas para saber até que ponto aquele desabamento teria afetado as obras vizinhas e, para grande surpresa, foram observados que nas fundações vizinhas existiam situações pior do que a que derrubou o próprio Areia Branca. Então bateu um grande desespero. E nessas fundações vizinhas não existia sinal na superestrutura. E um engenheiro experiente, qualquer engenheiro que entende um pouco de conhecimento de estrutura, olha as fotos dessas fundações vizinhas, que já está reforçada, que já está recuperada, ele olhava as fotos daquela fundação e dizia: como é que esse prédio está em pé? É impossível. Ou seja, começou a se entender que eu posso sim ter um problema grave na fundação e esse problema não se manifestar na superestrutura. E quando ele se manifestar, como foi o caso da Areia Branca, levar 5 dias para desabar, ou seja, não dá tempo de fazer mais muita coisa. Então, criou-se a cultura em alguns profissionais, em alguma ramificação da academia, de se fazer inspeção preventiva em fundação. Respondendo à pergunta do início, sim, eu preciso escavar a minha fundação para poder dar um parecer conclusivo. A Lei Estadual de Inspeção de Pernambuco manda você escavar. Apesar de não ser regulamentada, ela é sancionada. O checklist da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ela tem um checklist, você encontra fácil na internet, checklist de inspeção predial, diz para você escavar a fundação. E não poderia ser diferente. Como é que você vai dar um parecer sobre algo que você não está vendo? Eu já tive a sorte, a oportunidade, foi me dada a confiança de fazer mais de 370 laudos preventivos, todos com escavação na região metropolitana do Recife. E nessa experiência, a gente observa que 30% das fundações têm algum tipo de problema. Claro, 70% não tem, ou seja, a chance de você escavar e não ter nada é grande, que fique claro isso. Eu digo isso porque às vezes a gente está escavando e tem gente que diz: não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Aí a gente escava, não dá nada. Aí ele diz: está vendo? Eu não disse, eu também acho que não vai dar nada.
mas eu não posso afirmar que não vai dar nada sem ver. 30% tem alguma coisa. Desses 30%, 25 a 27% não é nada relevante que gere risco imediato. São problemas que precisam ser consertados, que precisam ser observados, mas que eles colocam em risco a vida útil da estrutura, colocam em risco a durabilidade da estrutura, ou seja, eu posso fazer com calma, eu posso fazer uma intervenção de forma planejada, de forma segura. E existe de 5 a 3% dos casos que tem risco, que é primo do Areia Branca, que é primo dos vizinhos, das fundações vizinhas do Areia Branca. Se você tem curiosidade sobre isso, deixa eu te propor uma coisa. Tem esse e-mail, o e-mail que você manda dúvida, mande sua dúvida, @engenhariacondomínio.com.br. Manda esse e-mail pra gente, que eu faço questão de anexar algumas fotos, obviamente sem citar nomes, de condição de fundação que nós encontramos em escavação absolutamente preventiva. Absolutamente preventiva. E você não vai acreditar que não existia sinal na superestrutura. E que não resta outra alternativa para o engenheiro responsável pela inspeção senão dizer recupera urgente. Existe uma discussão grande entre outros profissionais. Eu conheço vários profissionais de renome e absolutamente respeitadíssimos, profissionais com que tudo que eu sei, 80% talvez eu tenha aprendido com eles, mas eles são contra essa teoria. Eles já disseram para mim, é muito transtorno, é muito caro escavar fundação preventivamente. Duas coisas. Primeiro que não é tão caro assim, não é tanto transtorno assim. Quando você pega o jeito, você consegue resolver. Nada que um bom trabalhador com uma boa ferramenta amolada não resolva em 90% dos casos. Claro, vai ter alguns casos bastante complexos, mas a maioria dos casos não é complexo. E segundo, pessoal, ainda que seja caro, o problema não é nosso. Eu não posso dar um parecer de algo que eu não vi. Se for caro, a decisão é do meu cliente. Ele é que vai definir. Desses 370 que eu falei que escavei, pessoal, na verdade a gente fez uns 380. Só que 10 não quiseram escavar. Ótimo, é a opção dele. Mas eu expliquei para ele e coloquei no laudo. Não olhamos a fundação. O laudo é absolutamente conclusivo do ponto de vista da superestrutura, mas do ponto de vista da infraestrutura não é conclusivo. Não olhei, não posso dizer. Recomendo que escave. Eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que a instituição, a ABS, recomenda e a boa prática recomenda e a nossa experiência recomenda. Eu digo, não olhei. Aí desses 10 que não fizeram, depois que eu digo que não olhei, que não posso afirmar, eles veem que a questão não é conclusiva, eles passam a fazer. Mas tem uns 5 que até hoje não escavaram. Provavelmente eles estão dentro da estatística, existe uma chance aí de 97%, 98% dele não ter problema, né, de não afetar, mas não quer pagar para ver. Tem gente que diz, escavar a fundação, eu vou escavar, não vai dar nada, eu joguei dinheiro fora. Às vezes é bom jogar dinheiro fora, né? Faz 5 anos que eu não uso o seguro do meu carro, não tenho estresse nenhum com isso, joguei 5 anos de dinheiro fora do seguro. Meu plano de saúde dá direito a 30 dias de UTI por ano, pago mais caro por isso. Nunca usei, não tenho problema nenhum em jogar dinheiro fora. Será que eu joguei dinheiro fora ou será que eu paguei pela minha tranquilidade? Pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha, tá? Se você gostou muito, se inscreve lá, curte e toda quinta-feira um vídeo novo. Então, espero contar com você aí nos próximos vídeos e mande sua dúvida, tá? Se você quer um assunto debatido aqui, não hesite. Mande sua dúvida, @engenhariacondomínio.com.br. Grande abraço e até o próximo Engenharia e Condomínio.